Muito bom podermos celebrar a Deus nessa manhã, como família, como irmãos e irmãs. Isso é um privilégio muito grande que nós temos de desfrutar esse tempo aqui juntos, podendo cantar, podendo celebrar a Deus, podendo celebrar a presença dEle. E nós estamos, como já foi visto, como já foi mencionado, nós estamos celebrando o terceiro advento. E o advento, ele é um tempo de preparação. O advento, ele é um tempo de expectativa. Nós estamos na expectativa de celebrar o Natal, obviamente, estamos nos preparando para isso. Muita gente ensaiando, se preparando para que no dia 24 a gente tenha uma celebração em família muito preciosa, muito gostosa, como ela sempre é. Então, nós estamos nessa expectativa, nesses dias, obviamente, do Natal, mas o Advento, ele é muito mais do que isso, ele vai muito além disso. O povo do Antigo Testamento, os israelitas, os profetas e todo o povo de Deus viveu por muitos anos nessa expectativa, nesse Advento da vinda do Messias, o Messias que estava prometido, que era anunciado, que era proclamado pelos profetas. O povo vivia nessa expectativa da vinda do Messias, da vinda do Cristo, e de fato isso aconteceu. De fato, as profecias, a palavra se cumpriu. E nós vivemos nesse tempo, um tempo muito especial. O tempo pós-Cristo, o tempo pós-vinda do Messias, essa era que nós vivemos, ela é uma era privilegiada, é um tempo privilegiado que nós vivemos. E nós estamos, de certa forma, nessa expectativa do que nós acabamos de cantar. Na expectativa de Maranata, na expectativa, ora vem Senhor Jesus, que vem nos buscar, que vem nos salvar, de fato, concluir por toda a eternidade essa obra tão preciosa. E eu gosto de pensar, eu acho muito importante nós lembrarmos e entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo privilegiado. Tem um texto, e nessa manhã eu vou passear em alguns textos, então prepara a sua Bíblia aí para nós lermos alguns textos, e eles têm todos sim uma conexão. E o primeiro texto que eu gostaria de ler é o texto de Atos, capítulo 3, versículos 19 ao 21. Então, Cristo, ele veio, ele encarnou, Deus veio ao mundo por meio de Cristo, ele veio para uma missão específica, ele cumpriu essa missão, ao trazer, introduzir o reino de Deus de fato nesse mundo. Foi crucificado, foi sepultado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, derramou do seu Espírito sobre a igreja, e quando o Espírito é derramado, os apóstolos se levantam e começam a pregar essa boa notícia de salvação, começam a pregar o Evangelho, e algumas coisas extraordinárias acontecem nesse primeiro momento da igreja. Tem um paralítico, que é um aleijado, morador de rua, que é curado naqueles dias, e o povo fica impressionado. E Pedro, ele está pregando aos israelitas, e ele diz assim no versículo 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, pela obra dele, os nossos pecados, eles são cancelados. Para que venham, versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, agora obviamente pela segunda vez, o qual lhes foi designado, Jesus. E atenção para o versículo 21, é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Nós vivemos exatamente esse tempo. E o texto diz, é necessário que ele permaneça nos céus, até que chegue o tempo onde ele vai restaurar todas
as coisas. Então nós estamos no advento, nós estamos na expectativa da manifestação de Deus para que Ele restaure todas as coisas, para que todas as coisas voltem a ser como eram no princípio, para que todas as coisas voltem a ser como Deus tinha planejado. E às vezes a gente fica no dilema, eu pelo menos fico no dilema, será que eu oro pela volta de Cristo? Será que eu clamo pela volta de Cristo? Porque é um dilema, porque quando você vê a necessidade ao redor do mundo, se nós pensarmos simplesmente na Índia, somente a Índia, que hoje tem aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas na Índia não conhecem o Evangelho. Um só país, mais de 1 bilhão de pessoas que não conhecem a Cristo. Vivem em trevas, vivem na escuridão. E aí vem o dilema, será que eu oro, será que eu peço a volta de Cristo, que Ele venha o quanto antes, ou que Ele venha imediatamente, sabendo que existem milhares de pessoas que não conhecem o Evangelho, e aí fica uma luta, né, no nosso coração, mas graças a Deus, e nós cantamos isso somente nele confiarei, ou seja, ainda bem que Deus sabe todas as coisas, ainda bem que Deus sabe exatamente o tempo de manifestar. Então Ele age em tempos exatos, Deus Ele age em tempos oportunos. Então nós sim podemos clamar pela volta de Cristo, mas nós temos que clamar também por salvação, nós temos que clamar para que o Evangelho seja pregado em todas as nações. E graças a Deus muita coisa boa está acontecendo ao redor do mundo, mas também existe muita tristeza, muita miséria, muita cegueira, muita escuridão. Então nós vivemos um tempo de fato privilegiado. Ou seja, nós vivemos um tempo muito melhor do que o tempo antes de Cristo, antes da vida do Messias. Nós vivemos um tempo da manifestação da presença das promessas de Deus. E aí no capítulo 12, os primeiros 2 versículos, o autor diz assim, portanto, ou seja, já que essa é uma realidade, já que nós vivemos um tempo privilegiado, um tempo muito melhor, o texto diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor está dizendo o seguinte, já que nós vivemos essa nova realidade, esse tempo privilegiado, como nós devemos viver? De que forma nós devemos viver esse tempo? E essa é uma pergunta muito importante. E nós nos fazemos essa pergunta. Se você crê em Deus, se você é sincero diante de Deus, você vai fazer essa pergunta, Deus, como que o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que a gente viva nesse tempo? Muitas vezes nós fazemos a pergunta, Deus, qual é a sua vontade, não é verdade? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para isso, para aquilo? E muitas vezes, em muitas orações, nós perguntamos, Deus, qual é a tua vontade? E geralmente isso é um desafio muito grande, porque eu costumo dizer que a vontade de Deus, ela não é um mapa onde você tem todas as informações. Deus não revela para você, olha, essa é a minha vontade, é exatamente isso, isso ou aquilo. A vontade de Deus, nós podemos entender que é muito mais um caminho do que uma coisa muito específica, muito clara. E quando a gente fala com Deus, a gente pede, quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ouvir claramente, né? A gente quer ouvir de forma bem específica. E em algumas vezes, Deus ele fala conosco de uma forma muito clara que você não tem dúvida. Mas geralmente, a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós experimentamos ela no caminho, ao caminharmos. O texto que é de Romanos 12:2, um texto bastante conhecido,
Paulo ele escreve aos Romanos e ele diz assim: não se amoldem, não se adaptem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E o texto continua: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse texto ele tem uma conexão direta. Então ele está dizendo: não se adapte à cultura desse mundo, não se adapte ao espírito dessa época, ao padrão secular desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Então, na medida em que existe uma renovação da mente, na medida em que há conhecimento, quando você lê, por exemplo, a palavra, estuda a palavra de Deus, quando você ouve um ensino, você ouve uma pregação, você é edificado, você está com isso renovando a sua mente, e ao renovar a sua mente, há uma transformação acontecendo. Obviamente, se você é ouvinte e também praticante da palavra. Tem muitos ou muitas vezes nós somos apenas ouvintes e nós não praticamos. Mas se você ouve a palavra e você a pratica, existe uma transformação na sua vida. E na medida em que há uma transformação na sua vida, você é capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus nós experimentamos ao caminharmos, dia após dia. E você anda com Deus, você fala com Ele, você lê a palavra, você pergunta, você avalia, você observa e você começa a perceber Deus dando uma direção aqui, outra direção ali. Quando eu pastoreava os jovens em Curitiba, há alguns anos atrás, alguns jovens vinham sentar comigo e chegavam assim: Luciano, estou namorando, encontrei uma menina e eu tenho certeza que é a vontade de Deus que eu case com essa menina. E passava uma semana, 2 semanas, alguns meses, e de repente eles não estavam mais namorando. E passava mais um tempo, essa mesma pessoa vinha na minha sala, dizendo: Luciano, achei uma menina, estou namorando com a menina, tenho certeza que é a vontade de Deus que eu namore com essa menina. E eu pensava comigo mesmo: nossa, a vontade de Deus mudou. E não era só com uma pessoa, vários desses jovens vinham e diziam que era a vontade de Deus, né, casar com essa pessoa. Na época até eu pensei, o primeiro livro que eu vou escrever vai se chamar A Vontade de Deus Mudou. Porque ela mudava, né? Passavam alguns meses, a vontade de Deus mudava. Deus ele não opera muitas vezes dessa forma, de uma forma muito clara, muito específica. Mas existem princípios, existem valores, existem verdades. E se você é jovem, né? Um jovem ou uma jovem, você talvez não vai encontrar, não vai receber de Deus um nome específico da pessoa com quem você vai se casar. Mas você pode olhar, você pode avaliar, e se você se apaixonar, veja quais são os princípios, veja quais são os valores, veja quais são os objetivos de vida dessa pessoa, veja se você está disposto, disposta a entrar num relacionamento e tudo o que vai implicar esse relacionamento, e você pode entrar numa relação assim, se existem princípios, se existe santidade, se existe respeito, você pode entrar num relacionamento assim, né? E Deus vai conduzir vocês pela vontade dEle. Então esse texto de Hebreus 12, quando nós perguntamos: Deus, como nós devemos viver? E ele nos dá algumas dicas que eu creio que são muito interessantes, porque ele começa dizendo, e talvez o primeiro aspecto tenha a ver com santidade. Deus deseja que a gente ande em santidade, porque ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Existem áreas na nossa vida que às vezes são uma pedra de tropeço. Áreas pecaminosas, áreas talvez que nós ainda não confessamos, áreas que nós não abrimos mão. E o texto diz: livre-se de tudo que atrapalha.
Que tipo de coisas atrapalha o teu discipulado? Ou seja, o fato de você ser um discípulo do Senhor Jesus. O que impede você de viver essa realidade dia após dia, de ser um seguidor de Cristo? E não apenas um seguidor, mas de andar com Ele. E permitir que Ele dirija a sua vida. Permitir que Ele oriente a sua vida. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não permita que nenhuma área de pecado, seja de imoralidade, seja de mentiras, seja de engano, seja de ódio, de raiva, seja lá quais forem as lutas no teu coração, não permita que isso atrapalhe o teu discipulado, a tua caminhada com Ele. Se você precisa perdoar, libere perdão. Se você precisa confessar, confesse o teu pecado ao teu irmão, à tua irmã, ao teu marido, à tua esposa, ao teu filho, ao teu vizinho. Não permita que nada atrapalhe você de andar com Deus, de crescer nessa relação com Ele. Então, há uma exortação aqui para que a gente ande em santidade. Também há uma exortação para que a gente ande em perseverança, livre-se de tudo que atrapalha e do pecado que envolve e corra com perseverança a corrida que é proposta. Ou seja, muitas vezes nós temos vontade de abandonar, de desistir, vêm as lutas, vêm as dificuldades, as crises e nós desanimamos, nós desencorajamos, injustiças que acontecem conosco, e a gente deixa de correr essa corrida. E o texto nos exorta a sermos perseverantes nessa caminhada, também a ter foco e fé. O texto no versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Santidade, perseverança, foco e fé. A neurociência, eu gosto de ler sobre isso, a neurociência, ela vem estudando, o poder da nossa mente, tudo o que acontece, a nossa capacidade de pensar, sentir e agir. E a neurociência diz, aquilo em que você mais pensa é o que mais cresce na sua vida. Então, se você ocupa a tua mente com um assunto específico, é isso que vai crescer na sua vida. Então, se você vive ansioso, se você vive preocupado, e está o tempo todo pensando nisso, isso é o que mais vai crescer na sua vida. Isso só vai piorar. Se você está cheio de pensamentos negativos, cheio de pensamentos tóxicos, se você é pessimista, se você só vê o copo meio vazio, isso tende a crescer na tua vida. Aquilo que você mais pensa, cresce na sua vida. Conversei essa semana com um empresário e ele esteve na China. Ele viajou por 18 dias na China. E praticamente viajaram o país inteiro. Cidades grandes, interiores, viram a riqueza, o esplendor e viram também a pobreza, a miséria nos interiores. E conversando com muita gente lá, ele percebeu algo que já é conhecido, mas não tão claro assim. Ele conversando com pessoas e ouviu o seguinte: o ditador, o famoso ditador Mao Tse-tung, que matou muita gente, que mudou a realidade da China, que dizia que a religião era o que impedia o crescimento da China. Então, gente de muitas religiões, hinduístas, budistas, cristãos, foram mortos, e ele estabeleceu, de certa forma, que o dinheiro vai ser a religião do país, vai ser a religião do povo. E isso é evidente hoje, e essa foi a observação, a leitura dele ao viajar por esse país. De fato, o dinheiro é a religião não oficial, mas oficial da China. Então, tudo é dinheiro. A preocupação é o dinheiro. Então, imagine se você está inserido numa cultura, num contexto onde tudo é dinheiro. E todo mundo se ocupa, a mente só se ocupa com dinheiro.
Então, obviamente, é isso que mais cresce. E a China vem enriquecendo assustadoramente nos últimos anos, nas últimas décadas. Aquilo que você mais pensa, mais cresce. Então, no que você está pensando dia após dia? É o dinheiro, talvez, também? É a riqueza? É o trabalho? Talvez você só pensa em trabalhar e o tempo todo, na tua cabeça, é só trabalho. E se na tua cabeça o propósito de vida de um ser humano, né? E nós menonitas, a gente dá bastante valor, né, para quem trabalha. Essa pessoa trabalha. Eu lembro de atravessar a fronteira uma vez do Paraguai, entrando em Cidade do Leste, estava eu, a Yuli e o Kael e o Daniel, né, branquinhos, nós passando, andando no meio daquela feira ali, e de repente alguém gritou, "São menonitas?" Eu olhei assim e falei, sim, somos. Ele falou assim, trabalham que nem cavalos. Falei, uau, né? Olha a visão, né, que esse cidadão ali na entrada do país tem dos menonitas, né? Trabalham que nem cavalos, né? Então, para nós é um valor muito grande, né? Essa pessoa trabalha de domingo a domingo. E nós achamos que isso é um mérito, né? Deveria receber um troféu, uma medalha, né? Uma pessoa assim. E o trabalho, sim, ele traz dignidade. O trabalho traz dignidade ao ser humano. Mas se na tua cabeça trabalho é tudo, você vai viver em função disso o tempo todo, dia após dia, e nada mais importa a não ser trabalhar. Então, aquilo que nós mais pensamos é o que mais cresce nas nossas vidas. Agora, e se você fizer uma mudança de chave, e de repente o reino de Deus se torna a coisa mais importante na sua mente? E você começa a pensar todos os dias e refletir a respeito do reino de Deus. Como é o reino de Deus? Quais são os princípios, quais são os valores do reino? Como eu vivo esse reino? Como que eu posso fazer que o reino de Deus avance? E se você começa a se ocupar dia após dia com o reino de Deus, você vai continuar trabalhando, você vai continuar cuidando da tua casa, dos teus filhos, do teu jardim, do teu comércio, da tua profissão. Você vai continuar fazendo o que você vai estar fazendo, mas você vai perceber que existe algo muito além disso. Existe algo maior. E você começa a fazer todas essas coisas em função do reino, para que o reino de Deus avance. E existem muitas formas de você fazer isso. Por isso Jesus diz em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus começa ocupando a sua mente em primeiro lugar com o reino de Deus. Como que eu posso influenciar pessoas? Como que eu posso pregar o evangelho? Como que eu posso servir na igreja local, em algum ministério? Como que eu posso contribuir para que o meu negócio, a minha vida, avance no reino? E eu posso afirmar a vocês, não existe nada mais prazeroso, nada mais satisfatório nesse mundo, nesse tempo, do que viver para o reino de Deus. Do que buscar o reino de Deus. E você não precisa mudar de profissão, você não precisa mudar absolutamente nada de prático, de trabalho que você faz, mas a sua mente começa a focar, a sua mente começa a buscar essa realidade. Então, procure viver isso, procure ocupar a sua mente com isso. E agora eu chego no tema da mensagem de dezembro, que nós estamos proclamando, que está sendo ministrado nesses dias. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, que é o texto que está sendo proclamado, ministrado nesses dias, nos traz uma ideia muito interessante. O texto é
Quero ler os versículos 1 e 2, porque há um contexto nessa história. Isaías diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu vou ser bem resumido, depois eu volto a alguns fatos. Essa luz, ela é Jesus. Essa luz somos nós. Jesus, em certo momento, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Jesus, em certo momento, vai dizer: vocês, falando aos discípulos, vocês são a luz do mundo. Então, o povo que anda em trevas precisa ver uma luz. Essa luz somos eu e você, refletindo a luz de Cristo. Então a minha pergunta é: quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas veem? O que elas enxergam? Elas enxergam luz? Elas enxergam trevas? Elas enxergam medo? Elas enxergam vergonha? Elas enxergam mentira? Elas enxergam imoralidade? É muito importante nós refletirmos e pensarmos o que as pessoas enxergam quando olham para a gente. Porque as pessoas que andam em trevas, elas estão desesperadas pela luz. Andar na escuridão é terrível. Imagina você num quarto escuro, num quarto fechado, um lugar que você não conhece. Imagina que você está num lugar que você não conhece e está totalmente escuro. Vai dar um desespero em você. Você vai querer sair dali e não vai achar saída. Você quer sair daquele lugar e você não sabe como. Isso é desesperador. E talvez nós sejamos aqueles que vão abrir uma porta onde uma luz vai entrar naquele quarto. E a pessoa vai encontrar, ela vai achar uma saída, porque você abriu a porta e você trouxe luz naquele ambiente. Pessoas que andam em trevas, elas estão desesperadas. Pessoas que andam em trevas, elas se sentem culpadas. Porque o pecado, a separação de Deus, ela gera culpa. Isso começa lá no Éden. Você vê Adão e Eva, o primeiro sentimento é a culpa, eles se sentem culpados. E a culpa, ela é a ferida na consciência. Então, quando eu faço uma coisa errada, quando eu falho, quando eu peco contra alguém, eu me sinto culpado. E a culpa, ela fere a nossa consciência. E quando nós nos sentimos culpados por algo que nós fizemos, nós sentimos vergonha. E a vergonha, ela é uma ferida na nossa identidade. Então eu tenho vergonha de ser quem eu sou, porque eu falhei, porque eu cometi erros, porque eu estou afastado de Deus, eu não me sinto digno, então eu tenho vergonha. Adão e Eva ficaram envergonhados e eles se esconderam da presença. Então vem a culpa, a ferida na consciência, vem a vergonha, que é a ferida na identidade. Depois disso vem o medo. O medo é a ferida nos relacionamentos. Então eu tenho medo de me relacionar, porque eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser exposto. Então as pessoas que andam em trevas, elas sentem culpa, elas sentem vergonha de ser quem elas são e elas sentem medo. É interessante pensar nisso, porque tem muitas pessoas distantes do Evangelho
e elas têm medo de se relacionar. Elas têm medo de se relacionar com pessoas que andam com Deus. Por quê? Porque o medo é de serem expostos. O medo é de que conheçam as suas falhas e sejam envergonhados. Por isso nós somos chamados a andar em amor, a tratar as pessoas com amor. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas, elas não precisam de um dedo que acusa. Você não precisa acusá-las do erro. Elas já têm esse sentimento de culpa, de vergonha, de medo. Elas precisam ser amadas. E quando elas forem amadas, aos poucos elas vão abrir o coração delas. Elas vão confessar, elas vão dizer o que está acontecendo com elas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E é muito interessante essa passagem, por quê? Porque as regiões de Naftali e Zebulon são duas das tribos. Naftali e Zebulon eram filhos de Jacó, e eles se estabeleceram no norte de Israel. E na época, então pensa ali 700 e tantos anos, poucos anos antes de Cristo. Israel está estabelecido e dividido em duas partes. A região do norte, que era Israel, com a capital Samaria, e Israel do sul, que era Judá, com a capital Jerusalém. Isaías, ele está em Jerusalém, então ele profetiza principalmente para Judá, mas também profetiza contra Israel, que era a região do norte. E vários outros textos mostram que Israel, a região do norte, ela se corrompeu. Adoraram outros deuses, consultaram médiuns, espíritos de adivinhação, adoraram a outros deuses. Corrupção, imoralidade. Então o povo de Israel, esse povo, principalmente da região do norte, ele se corrompe, ele é influenciado pelas nações vizinhas, tanto que é conhecido como a Galileia dos gentios. E por causa da corrupção, por causa do pecado, pelo fato de andar em trevas, eles foram invadidos pelo império da Assíria. A Síria era um grande império, um exército bruto, um exército violento. E um texto em 2 Reis, capítulo 15, 29, mostra o rei Tiglat-Pileser, ele lidera essa invasão na região do norte. E o povo no ano 733 a.C., mais ou menos, o povo do norte de Israel é invadido, eles são levados cativos, eles são levados pelo império assírio. E esse império começa a cobrar impostos. Então a região do norte da Galileia, principalmente as regiões de Zebulon e Naftali, são muito atingidas, são destruídas por essa invasão. Então quando o texto diz o povo que caminhava em trevas, ele tem uma referência direta a esse povo na região norte. Mas esse povo, há uma promessa aqui, esse povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E agora olha só que interessante. Estamos no ano 730, 720 antes de Cristo. Há uma promessa aqui, há uma palavra aqui. Passam-se 700 e tantos anos. E nós vamos para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, Jesus ainda não tinha iniciado o ministério dele, ele foi batizado, ele foi ao deserto, foi tentado, e quando ele volta do deserto, ele ouve a notícia que João tinha sido preso. Jesus voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz,
sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só que interessante. As primeiras terras invadidas e destruídas pelo Império Assírio são as primeiras terras da restauração de Jesus. O primeiro lugar, a Galileia dos gentios, que havia se corrompido e era chamado de Galileia dos gentios, pela mistura com as nações vizinhas, pela mistura com outros deuses. Foi invadida, foi destruída, sofreu muito. Zebulon e Naftali, Galileia, a região de Cafarnaum. Jesus ele passa a morar nessa região e começa a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O primeiro lugar da invasão, o primeiro lugar da destruição, é o primeiro lugar da revelação, da restauração de Deus. É interessante porque o lugar da humilhação torna-se o lugar da revelação. E trazendo isso para a nossa realidade, talvez uma pergunta na sua vida: em que área você falhou? Ou em que área você foi ferido na sua vida, na sua história? Em que área você foi talvez humilhado? Em que área a sua vida foi destruída? Possivelmente, esse é o lugar da sua cura. Esse é o lugar da revelação de Deus na sua vida. Esse é o lugar onde Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua realidade. Onde houve a ferida, Deus ele inicia a cura. Ali onde você foi ferido, houve cura. É interessante que o ponto mais frágil, a Galileia dos gentios, Zebulon e Naftali, o ponto mais frágil torna-se a porta da missão. Jesus ele inicia o processo, a obra dele. E ele deixa muito claro como é essa restauração. Ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E você sabe o que é a palavra arrependimento na Bíblia? É mudança de mente. É mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. Arrependam-se é fazer um retorno e dar meia volta, ir por outro caminho. Porque o reino dos céus está próximo. Eu creio que é tempo de andarmos na luz. É tempo de nós andarmos em santidade. É tempo de nós concentrarmos a nossa mente, o nosso coração, de fato, no reino de Deus. E é uma boa hora para você fazer boas escolhas nesse final do ano. Possivelmente você já está fazendo uma boa avaliação do ano, de 2025. E você já está pensando em mudanças. Você está pensando: o que eu vou fazer de diferente no próximo ano? E a minha dica para você: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ocupe a sua mente com o reino de Deus. De que forma você pode fazer parte da expansão do reino de Deus? E ao ocupar-se com isso, isso vai crescer na sua vida, você vai viver essa realidade, e conforme o texto mencionado, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus vai cuidar, Deus vai trazer provisão sobre as diferentes áreas da sua vida: casa, família, filhos, finanças, negócios. É a promessa dele, é a palavra dele. Para isso, nós precisamos estar dispostos a permitir que o lugar da humilhação, onde você talvez ainda está ferido, onde você foi ferido, seja um lugar de cura, seja um lugar de transformação. Lembre-se que a luz somos nós.
eu e você somos a luz do mundo. E as pessoas que andam em trevas precisam ver essa luz, precisam olhar para nós e ver essa luz e dizer: eu quero também andar nessa luz. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pai querido, nós te adoramos nessa manhã, nós te bendizemos. Que privilégio, Pai, novamente estarmos aqui. Que privilégio nós vivermos esse tempo, Pai. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, Pai, de tantas coisas. Mas nós vivemos um tempo privilegiado. Nós vivemos, Pai, numa época privilegiada. Nós vivemos, Pai, num país privilegiado. Nós vivemos numa região desse país privilegiada, Pai. Eu sou testemunha disso, Pai, como é privilegiado viver nesse tempo, nessa região aqui, Pai. E isso não é para a nossa acomodação, Pai. Isso tudo tem um propósito e nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo que nós temos experimentado, pelo tempo que nós vivemos. Ajuda-nos, Pai, a eliminar da nossa boca a murmuração, a reclamação. E ajuda-nos, Pai, a buscar o Senhor, a buscar o Teu reino, a buscar a Tua justiça dia após dia. Tua palavra nos ensina que a Tua palavra deve habitar ricamente em nosso coração e nossa mente. Tua palavra também nos ensina a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Se nós não fizermos isso nesse ano, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai. Perdoa o desvio do nosso coração. Perdoa-nos, Pai, não darmos atenção à santidade. Perdoa-nos, Pai, quando desanimamos, quando desistimos. Perdoa-nos, Pai, quando nós tiramos os nossos olhos, o nosso foco do Senhor. Lemos, Pai, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E nós queremos, Pai, correr com perseverança essa corrida, tendo os olhos fitos no Senhor. Nós queremos andar contigo, Pai. O Senhor é a luz do mundo e em Ti nós somos a luz do mundo. Ao estarmos conectados, ao andarmos contigo, nós somos a luz do mundo. E nós queremos, Pai, que muitas e muitas pessoas, seja nos nossos lares, na nossa vizinhança, na colônia Vitimarsum, no município de Palmeira, em toda a região, no estado, nesse país, que muitas pessoas que andam em trevas vejam essa luz. Vejam essa luz e decidam andar na luz, desejem andar na luz, assim como nós andamos na luz. Pai, derrama o Teu Espírito nesse tempo, para que vivamos, Pai, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida onde buscamos o Teu reino, onde buscamos a Tua justiça. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez nesse ano, por tudo aquilo que experimentamos aqui na igreja local. Muito obrigado, Pai. Mas nós cremos que tem muito mais. A missão é muito grande, Pai. Nós temos o privilégio de fazer parte disso. Por isso, Pai, nos dê amor, nos dê poder, nos dê coragem, nos dê ousadia, Pai, para fazermos parte da expansão do reino, Pai, em todas as partes. Muito obrigado, Pai. Eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai. Que a Tua graça, a Tua sabedoria, Pai, a comunhão do Teu Espírito esteja sobre cada um aqui, Pai. Que esse tempo de advento, esse tempo de preparação, seja um tempo muito especial de transformação, de crescimento. Tudo isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.